venhamos plantar, Deus, no teu altar. Amém. Faltou a palavra. Estou com 50 e já está faltando, né? A memória. Senhor, que nós venhamos plantar no teu altar, Senhor, que nós venhamos trazer a semeadura, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos ser as chaves, Pai, para ofertar a Ti. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Esteja suas mãos para cá, igreja. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis aqui tua filha, meu Deus, vai trazer a palavra para nós agora neste momento. Que o Senhor possa receber, Senhor, que o Senhor possa usar ela tremendamente, assim como o Senhor tem usado sempre, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, glorificamos o teu santo nome, no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A honra, né? O esposo está orando. Em nome de Jesus, daqui a uns dias ele vai estar pregando em nome de Jesus. Já prometi sobre a vida dele. Passar, né, o que Deus tem feito na vida dele pra gente, né? Também, em nome de Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus 15. Mateus 15, a partir do versículo 1. Aleluia, meu amado, meu rei. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Mateus 15, então vamos aí. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podeis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Amém? Senhor Deus e Pai, aqui está a tua palavra, Senhor Deus, a tua mensagem, Senhor Deus, em nome de Jesus. Venho pedir perdão dos meus erros, falhas, pecados cometidos contra ti, contra o meu próximo, ó Pai. Lhe peço e lhe clamo, ó Deus, que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, em concordância com a oração que foi feita pela minha vida, meu Pai. Me dá, meu Pai, instrução, meu Pai, para que eu possa passar, Senhor Deus, para os teus filhos. Nos dá o discernimento, entendimento, Pai, da tua palavra, em nome de Jesus. Repreenda todo roubador de mensagem, ó Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra ela venha trazer libertação, cura em nossas vidas, Pai, renova em nome de Jesus. Eu lhe peço e lhe clamo, ó Deus, que cada um que adentrou por essas portas, eles não venham sair daqui da mesma forma, mas que venham sair daqui transformados pela tua palavra, Senhor Deus, pois a tua palavra é a verdade. A tua palavra nos ensina, nos instrui, meu Pai. Ó Espírito Santo, sinta-se à vontade, faça segundo a tua vontade o teu querer sobre a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço e lhe clamo, ó Deus, continue conosco, nos abençoando, nos mostrando, Pai, o caminho certo a seguir. Em nome de Jesus, amém? Amém, Deus. Glória a Deus. O culto da família, né? O Senhor me deu essa palavra para hoje. Aleluia. A qual nos fala
sobre ali os fariseus, que por causa das tradições acabavam invalidando o mandamento do Senhor, né? O mandamento do Senhor, que era o que? Honrar o pai e a mãe. Eles ali estavam preocupados com os discípulos que não lavavam a mão antes de comer, porque eles acreditavam que através das mãos ali o espírito imundo pousava nas mãos deles, sentava-se na mão deles, e assim quando eles lavavam, o espírito imundo saía. Mas nós sabemos pela palavra do Senhor, o espírito imundo ele não habita na nossa mão, ele habita, né? Ele entra dentro da nossa vida. Se a gente dá permissão e dá passagem, ele vai entrar na nossa vida. E um lavar de mãos não vai fazer ele sair, não. É a mudança de vida, de atitude, né? A mudança de comportamento que vai fazer com que a gente, né, seja limpo pelo Senhor. E aqui eles transgrediam com uma tradição, a qual ali eles falavam assim. Tinha uma palavra que está em Marcos, que fala essa palavra, eu esqueci o nome, eu acho que é corban, um negócio assim, que fala de quando pronunciava essa palavra, falava que era a oferta do Senhor, os bens daquela pessoa, e aí eles não tinham mais obrigação de cuidar dos seus pais, porque eles não iam ter condição de cuidar dos seus pais, mas eles faziam isso para poder tirar essa obrigação de cuidar dos pais quando tivessem idosos. E muitas das vezes nós temos visto aqui, né, no mundo de hoje, né, que a gente está vivendo hoje, nessa geração que estamos vivendo, muitos filhos usando coisas do mundo, tradições, ou até mesmo muita gente instruindo que pai e mãe é só até o momento que você casa, depois você não tem mais compromisso, mas nós temos, que é honrar pai e mãe é mandamento. Pai e mãe não deixa de ser pai e mãe depois que você casa, ele continua sendo pai e mãe. Então nós precisamos honrar. Honrar quando criança é obedecer. Honrar quando adulto é escutar a instrução e respeitar. E quando os pais estiverem idosos, honrar é cuidar. Cuidar ali, tratando, né, tratando o pai ali com cuidado e ajudar. Porque quantos de nós não temos ajudado? Quantos de nós temos visto pessoas abandonando, dizendo, né? Não vou sair, vou deixar meu pai e minha mãe. E muitas das vezes usando até mesmo o nome do Senhor. Porque que eles usavam? Eles usavam o nome do Senhor como uma tradição, porque eu vou falar que eu doei para o Senhor, que é do Senhor as minhas herdades, para que eu não possa ajudar o meu pai e minha mãe. Sabe o que acontecia depois? Depois eles vinham, né, o sacerdote que era ali injusto, devolvia para eles as herdades, cobrava um pouco do dinheiro e devolvia, porque era só aquele período, para que eles não pudessem cuidar dos pais. Era só por um período, depois eles iam lá e pegar a verdade de novo. Usava o nome do Senhor, transgrediam a lei do Senhor. Por isso que Jesus falava: me honra com o lábio, se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios, mas o coração estava longe, porque não honrava nos mandamentos. Mandamentos para ser cumpridos são 10. São 10 os mandamentos que devem ser cumpridos, e honrar pai e mãe está entre eles. E por causa de tradições, vãs doutrinas, ensinamentos vãos, ali era feito ali contra o mandamento do Senhor, contra o mandamento que o diabo ele é astuto. Ele vai usar estratégias para fazer a gente descumprir a palavra. E às vezes a gente vai achar que está certo. Às vezes a gente vai achar que está fazendo o que é certo, porque ele distorce a palavra. O inimigo ele sabe muito mais a palavra do que eu e você. Ele sabe de frente para trás, de trás para frente, muito mais do que eu e você. Então ele vai usar a própria palavra para te corromper, para desviar você do caminho do Senhor. Então são vários, né? São vários mandamentos a qual ali o inimigo ele usa para tentar nos distanciar do Senhor. E o mandamento a qual nos diz honrar pai e mãe se encontra em Êxodo 20. E Êxodo 20 nos fala, do versículo 12. Tem os outros, mas eu vou ler somente o de honrar pai e mãe, que fala: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Como que eu quero que meus dias se prolonguem na terra se eu não cumpro o mandamento do Senhor? Como que eu quero que o Senhor faça na minha vida se eu não faço
para o Senhor. Nós precisamos estar revendo os nossos conceitos, revendo o que estamos cumprindo ou não da palavra, porque a palavra ela veio para ser cumprida. Jesus cumpriu todas. Jesus ele era contra as doutrinas dos fariseus, porque todas tiravam a obrigação de cumprir os mandamentos do Senhor, criavam doutrinas de homens para que a pessoa viesse se corromper, e ali criava aquela doutrina e a pessoa tinha que seguir. Só que Jesus veio para mostrar, para que se cumprisse a lei, para mostrar qual era a lei, para ele cumprir todas elas, e ele cumpriu. Aqui nos fala no Êxodo 21:17, fala assim: e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente será morto. Naquela época era morto quem amaldiçoasse. Se saísse da minha boca, da sua boca, palavra de maldição sobre a vida do pai ou da mãe, era morto, era apedrejado até a morte. Jesus veio para nos mostrar que honrar e respeitar. Se eu não honro meu pai e minha mãe terreno, não tem como eu honrar o Senhor. Não tem como eu fazer para o Senhor se eu não faço para os meus. Nós temos que aprender com o Senhor a piedade, aprender com a palavra do Senhor a seguir o bom caminho. Em 1 Timóteo 5, a partir do versículo 3, nos diz assim: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então aqui nos fala, cuidar o que? Aprender o que é a piedade, exercer. Como que eu aprendo a exercer a piedade? Cuidando dos outros fora de casa? Não, eu aprendo a exercer a piedade dentro do meu lar. É a palavra que está dizendo, não sou eu. É a palavra que diz: exercer a piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais. Isso é bom e agradável diante de Deus. Então eu tenho que honrar, eu tenho que respeitar, eu tenho que cuidar, eu tenho que primeiramente exercer a piedade dentro dos meus, para que eu possa fazer lá fora. Não adianta eu fazer lá fora e deixar os meus. Não adianta eu cuidar do órfão e da viúva lá fora, sendo que os meus estou deixando de cuidar. Porque os meus são os primeiros. Porque a própria palavra nos diz. E aqui nos diz assim: ora, aqui é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos de oração, mas que vive em deleites, vivendo está morta. Aquela que vive, quando a viúva vive ali verdadeiramente no Senhor, espera em Deus, que ela está desamparada, mas ela está esperando em Deus, ela ali, ela vive. Mas aquela que vive em deleites, ela já está morta, está vivendo morta. Então nós temos que mostrar que nós temos um Deus que cuida, que nós precisamos estar orando, buscando, que nós precisamos, mesmo ali no momento de dor, a qual essa pessoa possa estar passando de viuvez ou de a pessoa órfã, a gente tem que mostrar que há um Deus que cuida, que guarda, que zela, um Deus que nos dá o caminho certo a seguir. E nos fala na palavra assim: manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Então nós temos que mostrar para que sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aleluia. A palavra nos diz: se eu não tenho cuidado do meu, da minha própria família, eu sou pior do que o infiel. Quantos de nós somos piores do que infiéis e nos achamos melhor do que os infiéis? Verdade. Quantos de nós erramos, pecamos e achamos ali, muitas vezes, até pela distorção da palavra, achamos que estamos fazendo certo e estamos fazendo errado, porque a gente não examina a Escritura, porque a gente come aquilo que os outros nos dão, a gente não examina, a gente não se alimenta. Se eu não me alimentar da palavra, que é a verdade, eu vou comer qualquer coisa. Eu vou comer qualquer coisa que pode me matar, que pode me fazer mal. Então eu preciso me alimentar da palavra, porque ela é viva, eficaz, ela me liberta, ela transforma. E hoje o Senhor te escolheu aqui para transformar a sua vida, para te dar instrução, para te mostrar o caminho certo a seguir, para que você não venha mais errar, mas que você venha se consertar diante do Senhor, porque muitas das vezes nós precisamos nos consertar diante do Senhor. Nós precisamos
né, pedir ali o Senhor que nos dê direção, e Ele vem nos dar através da palavra, muitas das vezes uma palavra de exortação, de correção, mas uma palavra que vai nos libertar, porque muitas das vezes dói, mas cura, transforma e liberta. Como eu vou ter libertação se eu não permitir que o Senhor venha me libertar? Como eu vou ter transformação se eu não permitir que o Senhor venha me transformar através da palavra? Se eu escuto a palavra da verdade, mas eu não pratico? Se eu vejo que o Senhor está me instruindo, mas eu não quero praticar, eu não quero fazer, eu não quero cumprir? A gente nega a fé, nega o Senhor dessa forma. Então nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Aqui em Colossenses nos diz assim, do capítulo 3, versículo 20: Vós, filhos, obedeceis aí em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, obedeça aos seus pais, porque isso é agradável ao Senhor. Como eu disse, quando nós obedecemos ao Senhor, como eu sempre falo, nós também conseguimos obedecer, né? Quando nós obedecemos nossos pais, nós conseguimos obedecer ao Senhor. Se eu não obedeço meu pai terreno, eu não consigo obedecer ao Senhor. Eu não consigo ter alguém sobre mim para que possa ali eu obedecer. Eu sempre vou ser ali aquele que sempre retrai. O Senhor me corrige, eu ando para trás, eu volto para trás mais um pouco. Eu não quero correção. Então nós precisamos de correção. E muitas das vezes também aqui fala: não irritei os nossos filhos para que não percam o ânimo. Muitas das vezes, né? Os pais irritam os filhos. Nós irritamos nossos filhos às vezes. Eu não estou falando de correção, porque muitas das vezes eles entendem que irritar é porque você não pode corrigir. Porque eles ficam irritados com a correção. É muito diferente. É não irritar, é não fazer com que eles venham se corromper ali. Ficar com aquelas brincadeiras, muitas das vezes fazendo eles se corromper, eles se desviarem do caminho. Então nós precisamos vigiar, muitas das vezes pedir o Senhor para que venha nos mostrar quando é a irritação e quando é a correção que nós vamos ter no nosso filho. Porque filho precisa de correção. E eles têm que obedecer, porque a palavra nos diz: obedecer aos seus pais em tudo. Em tudo, porque isso é agradável. O Senhor, Ele fala em várias partes da Bíblia sobre isso, sobre obediência. São várias partes da Bíblia, não é uma, é duas, a Bíblia inteira, se você ler, fala para obedecer pai, mãe, fala para a gente ter ali, né, o espírito de obediência, porque o Senhor se agrada do obediente. O Senhor, Ele não se agrada do filho rebelde, Ele não se agrada daquele que causa rebelião, Ele não se agrada daquele que mente, Ele não se agrada daquele que se desvia, Ele não se agrada daquele que usa o nome dEle para justificar os seus erros e as suas falhas. Porque muitas das vezes, muitos têm usado o nome do Senhor para quê? Para ali cometer pecado. O Senhor já levou sobre si o meu pecado, os meus erros, já me lavou, me limpou, eu posso continuar pecando. Porque Ele já levou, eu estou no tempo da graça, eu posso beber, eu posso ir aonde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, mas a própria palavra nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas nem tudo eu posso fazer, nem tudo edifica, nem tudo vai me levar para o céu, nem tudo vai me levar próximo ao Senhor. Então nós temos que estar olhando sempre qual caminho nós estamos seguindo, como nós estamos andando perante o Senhor. Levítico também nos diz, Levítico fala assim, ó: cada um temerá sua mãe e seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então vai ali o que? Vai temerá e respeitar. Vai respeitar seu pai e sua mãe. E aqui mais um outro mandamento que muitos dizem: mas hoje eu não vim para falar sobre este, que é do sábado. Mas, né, estejam olhando ali quais são os mandamentos do Senhor. Sabe, não é a ordenança de homem, mas é a ordenança de Deus. Mas hoje eu não vou falar sobre o sábado, mas vou falar sobre a obediência aos pais. Aleluia. O respeito. Quantos têm deixado seus pais em asilos? Quantos têm deixado lá e curtido o dinheiro que é do pai e da mãe? Porque eles que criou, eles que conquistaram tudo. E eu vou usufruir e estar no asilo. Não, mas eu estou pagando lá. Não, mas é para você cuidar. É você que tem que cuidar. Ah, vou pagar enfermeiro. Não, é você que tem que cuidar. Porque quando você é pequeno, ele também te cuidava de você. Muitas das vezes você tem que trabalhar para cuidar de você. E nós temos que seguir a palavra do Senhor. O Senhor nos diz sempre que Ele está ali para nos abençoar, que a mão dEle está estendida sobre nós. Ela não está encolhida, ela está estendida para que possa nos salvar, para que possa nos libertar. O ouvido do Senhor não está tampado para que não possa ouvir, Ele está ali, ó, aberto para ouvir a tua oração.
Mas o que vai ser ali, que vai tampar os ouvidos do Senhor? A minha oração é meu pecado, é a minha desobediência, é eu não cumprir os mandamentos a qual o Senhor me ordena. Então eu preciso estar alicerçado na palavra. Não adianta eu chegar aqui e ser ouvinte e não cumpridor. Não adianta eu chegar e ouvir a palavra, sair dessa porta para fora e continuar minha vida a mesma. A igreja aqui é um local onde há libertação, onde há cura, mas eu só recebo se eu pegar para mim, se eu pegar aquilo e começar a fazer aquilo que a palavra me diz. Aleluia. Tudo que é falado aqui, tudo que é profetizado na sua vida, só vai acontecer se você pegar para você, se você abrir o seu coração, se você começar a cumprir aquilo que o Senhor te ordena que seja cumprido. Não adianta eu chegar aqui e querer que o Senhor faça na minha vida se eu não faço para o Senhor, se eu não obedeço, se eu não cumpro as ordenanças, os mandamentos, porque Jesus fala, Ele não veio para abrogar nenhum, Ele não veio para poder tirar nenhum, Ele veio para cumprir. E o problema é que nós, neste mundo, nós deixamos de cumprir. Deixamos de cumprir porque não examinamos as Escrituras, porque ouvimos de um aqui, de outro ali, que não precisa. Como lá os fariseus, eles ditavam a lei, a pessoa não ia examinar nas Escrituras, que era o Antigo Testamento, e acabavam fazendo o que era errado, por instrução deles, dos fariseus. Tem a parte de Mateus que fala que eles eles dizimavam, né, do ventre e do cunho, mas eles não exerciam a piedade. Então o que adiantava eles dizimarem, ofertarem ao Senhor, mas não cumprir a piedade? Cuidar daqueles que necessitavam, porque tinha essa parte a qual eles não cuidavam dos pais idosos. Por quê? Porque ali tinha essa parte ali dos sacerdotes, não eram todos que eram corruptos, a qual recebiam propinas, recebiam dinheiro para fazer isso. Quantas das vezes nós também damos uma ajudinha para o Senhor, para facilitar alguma coisa, para sair mais rápido? Vou dar uma ajudinha, não tem problema, o Senhor sabe que eu estou precisando, não tem que ser feito do jeito correto, sem ajudinha. Porque nós brasileiros temos uma mania, vamos dar uma ajudinha, vou pagar um pouquinho, aí vai fazer. Sabe por que existe esses que te oferece para pagar um pouquinho? Porque tem quem faz. Tem quem vai lá e faz, vai lá e dá o dinheiro, porque se não tivesse, não ia ter essas pessoas que recebem dinheiro para poder, né, passar numa autoescola. Muitas das vezes para passar na fila de alguma coisa, né? Você paga um pouquinho, você pega e vai na frente. Isso é errado. Nós, como cristãos, às vezes tropeçamos nessas partes, que achamos não tem nada a ver, não tem problema. Deus sabe da minha necessidade, e Deus sabe que você é capaz. Deus sabe que você é capaz sem precisar dessas ajudinhas, porque Ele é seu ajudador, é Ele que vai na sua frente, é Ele que luta as suas batalhas. Quantos livramentos que o Senhor nos dá a cada dia, quantos livramentos o Senhor nos deu no dia de hoje, quantos? E o que nós fazemos para o Senhor? O que temos feito para o Senhor? Muitas vezes orar meia hora, uma hora, a gente pega e já está cansado. Muitas das vezes uma pessoa pedir oração, eu não sei orar. Abre a boca, o Senhor coloca a palavra na sua boca. Aleluia, Pai. Porque é Ele que nos chamou, nos escolheu. Muitas das vezes nós achamos difícil também cumprir a palavra do Senhor. Lógico que quando a gente se converte é muito difícil abandonar o pecado. Eu era católica, eu tinha muita imagem na minha casa, eu tinha muita coisa, usava até um escapulário. E assim que eu converti, o pastor qual eu converti lá na igreja, ele não questionou nada, não me falou nada. Ele falou, eu não vou te corrigir, mas o Espírito Santo vai te mostrar o caminho certo a seguir. Eu não vou mandar você tirar nenhuma imagem da sua casa, mas o Espírito Santo vai te tocar no momento certo para você tirar. E ali aos poucos eu fui largando várias coisas, porque aos poucos o Senhor vai te moldando, o Espírito Santo vai te incomodando. Ele vai mostrando, está errado, isso está errado, se corrija. Ele vai nos mostrando, e muitas das vezes o Espírito Santo de Deus nos mostra e a gente fica calado, a gente fica quieto, a gente não quer corrigir, a gente não quer correção, a gente não quer mudança, a gente quer que o outro muda, mas a gente não quer mudar. Verdade. A gente quer que o outro faça, mas a gente não quer fazer. Verdade, Deus. Aleluia, Deus. Nós queremos é que o outro faça para nós. Eu quero que o outro me peça perdão, eu quero que o outro me desculpe, eu quero que o outro faça isso, eu quero que o outro mude o seu modo de viver, mas eu mudo o meu para ele ter exemplo e para ele falar, eu quero essa mudança, eu quero viver o que essa pessoa vive.
Eu quero a transformação. Não estou falando de bens que você vai ter, que o Senhor vai te dar, não, mas a transformação, o brilho do Espírito Santo na sua vida. Quando você cuida dos seus, lá fora a pessoa vira e fala: não, eu quero também. Eu quero também cuidar dos meus. Eu quero que os meus sejam transformados, que ele veja a transformação na sua vida, na sua casa, na sua família, porque através da sua vida as coisas vão mudando. Onde habita o Espírito Santo, a mudança, nada permanece mesmo. Aleluia. Nada permanece da mesma forma. Há mudança. Não é como eu disse, do dia para a noite. O Senhor pode fazer do dia para a noite? Pode. Se Ele quiser, Ele pode no instalar de Deus fazer. Aleluia. Mas às vezes precisa de um processo. Às vezes precisa de um processo. Às vezes nós precisamos passar por um processo para que possam ver o brilho do Senhor e a glória dele em nós. Aleluia. Às vezes aquela luta, aquela enfermidade que você está passando é para a glória do Senhor, porque muitos enfermos eram curados para a glória do Senhor, a honra dele. Aleluia, meu Deus. Muita enfermidade não era para a morte, mas para a glória do Pai, e assim também na nossa vida. Muita provação, muita luta, às vezes até mesmo no meio familiar. O Senhor está testando a sua piedade, a sua paciência. Muitas das vezes você pede: Senhor, me dá paciência, Ele te dá a oportunidade de ser paciente, você não é. Muitas das vezes você pede: Senhor, transforma o meu filho, Ele te dá a oportunidade de transformar através da sua vida, e você não é transformado, você acaba brigando e fazendo algo que vai fazer com que ele fique pior. Verdade, meu Deus. Então, quando nós queremos mudança, transformação, tem que partir de nós. Primeiro eu mudo, depois o outro muda. Aleluia. Primeiro eu faço, depois o outro faz. Ah, mas fulano não quer fazer, faça você primeiro. Ah, fulano não quer mudar, muda você primeiro. Ah, meus pais é difícil de lidar, passa a tratá-los com amor. Assim você vai receber também. Você vai receber, pode ser: ah, mas me trata muito mal. Ah, mas fala mal de mim, faz isso, que hoje é o que mais vemos. Filhos ali revoltados: ah, que meu pai faz isso comigo, faz aquilo. Muda você, transforma você, chega. Abraço. Na hora que te tratar mal, trate bem. Isso não só com o pai, nem com todos da sua família. Te tratou mal, trata bem. É sobre o que você é, o seu caráter não é o do outro. Não se molde ao caráter do outro. Não se transforme no que o outro é, mas seja transformado por Cristo. Porque Ele te fez uma pessoa única, com o caráter de Cristo. E se nós temos o caráter de Cristo, por que vamos igualar aos outros? Cristo mesmo na palavra nos diz: se feriram a tua face, dê a outra. Se te roubaram uma túnica, dê a outra também. Tira a veste também dele. Se te chamaram para caminhar, né, vai levar duas. Porque nós temos que ter o caráter de Cristo. Não é da forma que eu sou tratado que eu vou tratar, não. E muitas das vezes pais são transformados através das atitudes dos filhos também. Muitas das vezes pais são transformados e renovados. Você fala: porque vê a mudança no filho e fala. Ele se sente, porque o amor, ele constrange. O amor constrange. Quando você briga com a outra pessoa que briga com você está dando ali trela para o inimigo, para o diabo. Mas o amor, ele constrange. O amor faz com que aquela pessoa fique envergonhada do que está fazendo. Quando você trata uma pessoa com amor, não com arrogância, ele muda a atitude, porque fica envergonhado. Porque ele sente ali, né, nossa, fiz tão mal para aquela pessoa, mas ela me amou, ela me tratou bem, eu entreguei lixo para ela veio com flores para mim. Então eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu acho que eu já falei desse meu convite que eu vi, de um homem que era assassino de mulheres, assassinou muitas lá nos Estados Unidos. E cada um que ia lá, dos pais, do familiar que xingava ele sorria, ele debochava e ele gostava, porque ele via raiva, porque o inimigo, ele se alimenta de ódio, de raiva. E ali, na hora que chegou um pai cristão de uma moça que ele tinha matado, ele virou e falou: eu te perdoo. Eu te perdoo. Estou machucado, estou ferido, dói, mas eu te perdoo. E isso fez ele chorar, porque constrangiu. Ele estava ali rindo e debochando de todos, mas na hora que tocou nele o perdão, ele sentiu um amor, constrangiu, então fez ele sentir. Ali ele sentiu a dor de verdade. Ali ele sentiu uma dor de verdade, a qual aquele pai estava passando. Porque ele viu que em meio à dor, em meio ao sofrimento que ele causou para aquele pai ainda chegou para ele e falou: eu te perdoo. Porque da mesma forma que o meu Deus me perdoa, eu te perdoo.
Porque eu não vou te tratar da mesma forma. Eu não vou despejar em você aquilo que eu tenho. Eu vou despejar o que eu tenho é amor. Se eu despejar em cima de você a arrogância, é o que eu tenho. Eu só despejo no outro aquilo que eu tenho. Se eu estou com essa vasilha de óleo aqui, se eu esbarrar em alguém, eu vou despejar o quê? O que tem aqui dentro? Óleo, não é? Então, se eu esbarrar em alguém, se alguém me desejar mal, eu despejar nela palavras de maldição, o que eu tenho no meu coração? É ódio. Mas se eu despejar amor, se eu despejar perdão, se eu virar e falar, eu te perdoo, mesmo eu estando certo, eu te perdoo, eu vou estar liberando aquilo que eu tenho. E o que eu tenho tem que ser aquilo que Cristo tem, que é amor, perdão, humildade, piedade. Se eu não exercer no meio dos meus, com quem que eu vou exercer? Onde as pessoas vão ver? Vão ver eu cuidando dos outros, mas e dos meus que estão perecendo? O Senhor tem que ver eu cuidando dos meus. Provérbios nos diz 4:1: ouve a instrução, ouve, filho, a instrução do teu pai, e estais atentos para os conselhos, e para conheceres, quer dizer, a prudência. A gente tem que ouvir a instrução do pai. Se nós não temos pai terreno, a instrução do pai é a palavra. A palavra nos instrui o que devemos fazer, e ele está te falando hoje qual deve ser a sua atitude diante de um problema, diante de uma adversidade, diante de um levante, de uma afronta do inimigo. A nossa atitude, ela tem que ser como a de Cristo. Cristo tratou Judas da mesma forma que qualquer um dos outros. Ele não tratou diferente, mesmo sabendo que o trairia. Na hora da traição, na hora que ele recebeu, ele chamou Judas de amigo. Amigo, porque era o que Jesus tinha. Ele tratava todos como amigo. Se o outro tinha algo contra ele, não importava, era amigo dele. Então é assim que nós temos que ser. O outro pode fazer o que for na nossa vida, você vai tratar ele com aquilo que você tem. Não permita que o inimigo venha sujar a sua vida, a sua reputação, as suas vestes. Como a palavra nos diz, se tiver uma manchinha, a gente não sobe. E como estão suas vestes no dia de hoje? Como estão as nossas vestes perante o Senhor? Como tem sido o meu cuidado dos meus? Como que eu tenho cuidado dos meus? Como que eu tenho cuidado dos meus? Porque a palavra nos diz que esses dias chegariam. Que esses últimos dias seriam trabalhosos, e tem sido. Tem sido trabalhoso até para pregar a palavra, porque muitos não têm aceitado a correção. O Senhor fala uma, fala duas, fala três, fala 10 vezes, e a pessoa não muda, não corrige, não muda o seu modo de viver. Porque quer ver somente o outro mudar, mas não reconhece que também precisa de mudança. Nós precisamos de mudança e libertação a todo tempo. Nos fala em 2 Timóteo 3: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afasta-te. Todos que praticam essas coisas, afasta-te. O Senhor te diz, não é para você andar junto, é para se afastar. Destes você tem que se afastar, porque são cruéis, são irrepreensíveis, são blasfemos, avarentos e presunçosos, amantes de si mesmo. Eu faço, eu posso, eu aconteço. Quantos que a gente tem visto isso? Soberbos, desobedientes e ingratos. O pior é a ingratidão, porque nós muitas das vezes somos ingratos com o Senhor. O tanto que o Senhor faz por nós, o tanto que Ele faz por nossa família, por nossa vida, e nós somos ingratos porque nós negamos a Cristo a vários momentos, em vários momentos da nossa vida. Com a nossa desobediência, nós negamos a Cristo. Somos ingratos e profanos. Caluniadores, quantos caluniam, falam pelas costas, irreconciliáveis, não se reconcilia com ninguém. Cristo, quando diz para sermos como criança, porque criança briga aqui, ali fora a gente está conversando de novo. Nós adultos somos piores, somos aqui, ó, irreconciliáveis.
A pessoa te fez mal aqui, não quero ver essa pessoa nem pintar de olho. Perdoa, mas ela lá eu cá. Se eu passar perto na rua, atravesso para o outro lado. Que cristão é esse? O que você está mostrando a transformação que Deus fez na sua vida? Se você corre, se você não perdoa, se você não pode ver a pessoa, é irreconciliável. E a palavra nos diz, os últimos dias cumpriria isso. Sem afeto natural, ninguém, amando ninguém, não ama seus pais, não ama seus filhos, não ama ninguém. Hoje em dia eu sei, eu reconheço que muitos têm que trabalhar, mas vi também um vídeo sobre isso, a qual foi perguntado para a criança quem que gostava mais, quem era a mãe, e respondeu tudo a babá. Porque a mãe precisa trabalhar. Infelizmente. Mas por que disso? Porque muitas das vezes o homem não tem, né, honrado ali, muitas das vezes também precisão. Porque no mundo que estamos vivendo, o inimigo tem feito isso para que aconteça isso mesmo. Inversão de valores. O que ele faz? Faz tudo, faz né, alguém corrupto para quê? Para que nós precisamos trabalhar junto com o nosso marido, nossos filhos fiquem jogados, fiquem com outros, sejam educados por outros ao invés de ser conosco. Isso é culpa nossa? Não, jamais é culpa nossa, mas é culpa do mundo. E por isso, se você estiver alicerçado no Senhor, o Senhor ele vai te dar condição, Ele vai te mostrar, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te mostrar o caminho, para que você possa ter ali como você mesmo dar direção, ensinar os seus filhos, aqueles, né, que não têm como por causa do trabalho, mas Deus vai ali separar um horário, para que possa educar, para que possa transformar, para que possa pregar a palavra. Porque se você ensinar seu filho o caminho que se deve andar, pode ser qualquer pessoa que vai cuidar, não vai corromper. Porque o Senhor, na base, o inimigo não vai mexer, porque o Senhor vai trabalhar na mente, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai guardar. O problema é que nós, muitas das vezes, pelo cansaço do dia a dia, nós não pregamos a palavra para os nossos filhos, deixamos somente para a igreja 3 vezes por semana. E muitas das vezes não trazemos, porque muitas das vezes achamos, não, faz bagunça. Não, filho, tem que vir. Mesmo que ele está ali brincando, eles conseguem perceber várias coisas ao mesmo tempo. A gente acha que não, mas eles estão escutando. O Espírito Santo está trabalhando, está fazendo, está mudando, está moldando. Porque ele vê ali que é um lugar necessário, e a partir do momento que vai crescendo, ele vai aprendendo como que deve se estar dentro da igreja. E muitas deixam em casa com medo disso. Porque criancinha assim, ela tá pequenininha brincando aqui, negócio tudo, mas na mente dela está entrando a palavra. Está entrando a palavra. Porque como que eles aprendem a falar? Você não sente, você tem tempo de sentar, de nós observando, escutando ali, muitas das vezes brincando com outra coisa, escutando. Então a palavra, a casa do Senhor, o lugar que a gente deve estar. E devemos ali colocar a nossa família no pé do altar. Para que nós não venhamos nos encaixar nisso que eu li agora. Para que nossos filhos não venham se encaixar. Que eles não venham ser traidores, que eles não venham ser orgulhosos. Nem amigos dos deleites, das coisas do mundo, mas amigos de Deus, obedientes a Deus, vendo que vale a pena servir a Deus. Porque imagina meu filho crescer me vendo, não obedecendo o Senhor. Eu vou na igreja, faço tudo, mas lá em casa eu sou de outra forma. Quem diz que ele vai querer me acompanhar? Quem diz que ele vai querer ser cristão como eu? Ele precisa ver mudança em nossa vida. Nossos filhos precisam ver que nós caminhamos e o Senhor vem, faz, transforma, cura, liberta, transforma. Por que antigamente havia muito mais cura, mais libertações nas igrejas? Por quê? Porque as pessoas oravam mais, buscavam mais, se dedicavam ao Senhor, andavam. Hoje em dia a igreja encontra uma em cada esquina, se for bobear. Tem lugar que encontra igreja em tudo. No bairro da minha tia, lá no Pará, diz ela que tem igreja para tudo quanto é lado. E aí as pessoas, por ter muita igreja, não vai. Antes, quando era longe, a pessoa pegava e fazia aquela, até tinha que ir em jejum, né? Já ia caminhando de jejum, que era tão longe, ou ia descalço, porque às vezes era muito barro, ou às vezes era muita poeira, para não sujar o pé, acabava ali cumprindo ali para o Senhor um propósito de chegar até a casa do Pai. Hoje a gente tem a igreja perto do lado de casa, muitas das vezes não vamos. Não vamos, não oramos o suficiente, não buscamos o suficiente e queremos que as bênçãos correm atrás de nós. Não há como. Não tem como as bênçãos correr atrás de mim se eu não fizer para o Senhor. Nós precisamos ser cumpridores da palavra. Nós precisamos estar lendo a palavra. Aqui continuando Timóteo 3, no versículo 16, fala assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar,
para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Ela foi inspirada por Deus, escrita por homens, inspirada por Deus. E ela tem que ser proveitosa, e ela tem que ser proveitosa na minha e na sua vida, para que a gente possa ensinar, para que a gente possa instruir, para que a gente possa corrigir, para que a gente possa, instruir a pessoa em justiça, a criança em justiça, para que ela venha caminhar no caminho do Senhor, para que não venha desviar, que nós venhamos ser obedientes ao Senhor, amado. Se você hoje chegou aqui precisando de uma resposta do Senhor, eu espero que essa seja a resposta que o Senhor está te entregando. Que busque aqui nele, na palavra, a instrução. E ele está te dizendo hoje, se há algo na sua vida que precisa ser transformado, mudado, mude hoje. Não permita que o inimigo venha roubar a sua paz. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Venha roubar aquilo que o Senhor te entregou, que é o amor, a paciência, a perseverança, a fé. A fé que é a certeza das coisas que você não vê, mas que vão acontecer. Você pode não estar vendo, mas tem anjos ao seu redor, batalhando e guerreando pela sua vida. Há anjos te dando livramento, te guardando, que o Senhor tem pedido para guardar. Você essa noite esteve aqui porque o Senhor, o Espírito Santo te tocou, para que você pudesse estar aqui ouvindo essa palavra. Não permita que seja uma semente lançada em terra seca, não. Seja uma terra fértil, a qual vai dar frutos, a qual vai trazer transformação na sua vida, na sua casa, na sua família, no meio dos seus, da sua parentela. Se permita-se a mudança da sua família, se permita-se a mudança da sua parentela, se permita, que você vai ver algo grandioso acontecendo. Pode não acontecer hoje nem amanhã, mas você vai colher resultados. Você vai colher transformações, você vai colher mudança na sua vida, você vai colher bênçãos do Senhor, vai passar por provações, vai, mas o Senhor vai estar à frente de todos, e depois da prova sempre vem a recompensa. Eu costumo falar muitas das vezes, quando a prova está muito difícil, quando eu estou passando pela prova, muitas das vezes eu penso, Senhor, eu estou sozinha. Mas quem disse que na hora da prova o professor fica em cima de você te dando a resposta? Ele não fica. Ele senta na mesa e espera você fazer a prova. Na hora que você acaba, você entrega. E ali você será aprovado ou reprovado. Então, muitas das vezes o Senhor está ali te observando, sentado, esperando você concluir a prova. Aquela aprovação que você está passando. Aquilo tudo que você está passando está sendo anotado, ó. Um ali respondeu de uma forma brusca, ele foi lá e respondeu com amor, com mansidão. Muitas das vezes ficou calado. Não deu lugar para o diabo, porque falireis, mas não pequeis. Não dê lugar. Não dê lugar para o inimigo na sua vida. Porque o Senhor muitas das vezes está anotando tudo ali, tudo que eu estou falando, porque fala na palavra que tudo que sair da minha boca eu darei conta. Eu darei conta de tudo. Então eu preciso dessa mudança, eu preciso dessa transformação todos os dias. Eu falo, eu preciso mesmo. Eu falo, eu preciso dessa transformação. Creio que todos aqui também precisam todo dia ser transformados pelo Senhor. Porque nossa carne ela é caída. É uma carne de pecado. Adão pecou e por Cristo nós somos salvos. Mas nós precisamos ali estar buscando todo dia. E é com força. E qual que é a força? É ali quando a gente rejeita o mal. É quando a gente renuncia, quando a gente resiste às tentações a qual o mundo nos oferece. É assim, resistir o diabo e ele fugirá de nós. É assim que nós vamos vencer. Em nome de Jesus, eu vou estar colocando louvor para que você possa, em nome de Jesus, neste momento, rever os seus conceitos, fazer com o Senhor ali, deixar que o Senhor venha te transformar, te moldar. Falar com o Senhor se você não tem cumprido os mandamentos até hoje, você não cumpriu. Muitas das vezes porque você não sabia. Porque este é o mandamento, é o único com promessa. Efésios nos confirma isso, que o único mandamento com promessa, o primeiro mandamento com promessa ali é este, de honrar pai e mãe. Para quê? Para que os seus dias se prolonguem. Os seus dias se prolonguem na terra. E em nome de Jesus, o Senhor ele vai fazer, ele vai transformar, ele vai te curar. Em nome de Jesus. Então se permita. Em nome de Jesus. Deus é fiel. Peço ao Senhor, neste momento,
Vai quebrar as cadeias na sua vida. Substituiu nesse louvor, mas eu ia colocar outro, mas eu vou colocar esse que o Senhor me tocou. Peça ao Senhor para quebrar as cadeias que estão na sua vida. Sei que hoje é culto de família, mas muitas das vezes tem cadeias aí geracionais, tem falta de perdão, tem maldições hereditárias que precisam ser quebradas. E hoje o Senhor, Ele vai quebrar sobre a sua vida todas as cadeias que te prendem ao passado, que te prendem a maldições, em nome de Jesus. Então neste momento, sinta-se à vontade, fica da forma que você achar melhor. Se quiser ajoelhar, levantar, colocar a mão no coração, fica à vontade, você está na casa do Pai. O Senhor está quebrando cadeias, o Senhor está quebrando maldições, o Senhor está quebrando ali alicerces que foram altares, que foram consagrados ao Deus. Porque muitas das vezes nós colocamos altares para o inimigo, quando damos lugar para a ira. Há poder no nome de Jesus, e pelo nome de Jesus, a sua família hoje, ela é sarada, ela é curada, ela é transformada. No dia de hoje, o Senhor está visitando o seu lar neste momento, e aquele inimigo que estava ali, brincando e tirando com a sua família, hoje ele está sendo derrotado, colocado debaixo dos seus pés, porque hoje é dia de renunciar ao pecado, hoje é dia de liberar perdão para si mesmo, para os outros, mesmo que você esteja certo. E se precisar daquela pessoa que você precisa liberar perdão, ou porque você precisa ser, ela precisa te perdoar em nome de Jesus. Ela precisa te pedir perdão, mas às vezes você vai pedir perdão e ela vai liberar, porque ela vai falar: eu que preciso de pedir perdão, porque eu que errei. Em nome de Jesus, decreta nesta noite, não saia daqui da mesma forma que você entrou. Quebra as cadeias, Senhor, da vida dos seus filhos. Quebra, Senhor, as maldições hereditárias, familiares. Quebra os altares, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós reconhecemos que somos falhos, pecadores, Pai. Reconhecemos, Senhor Deus, que nada, sem nada, meu Pai, sem que nós não somos nada. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Quebra, se faz trevas, Senhor Deus, sobre a nossa vida. Tu és poderoso, Pai. Guarda o nosso lar, nossa casa, Senhor Deus. Repreende a enfermidade, Pai. Repreende os vícios, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós rejeitamos, Pai, os vícios, Pai. Nós rejeitamos, Pai, em nome de Jesus. Nós, meu Pai, aqui liberamos, meu Pai, perdão. Aquele, meu Pai, que nos feriu, que nos maltratou, meu Pai, em nome de Jesus. Libera perdão aí que você vai ouvir cadeias quebrando na sua vida. Libera o perdão do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, para aquele amigo atrás, em nome de Jesus. Libera, se perdoe de algo que você possa ter feito, em nome de Jesus, porque o Senhor já te perdoa a partir do momento que você confessou. Aquele que confessa dele, ele alcança misericórdia, em nome de Jesus. Vamos as cadeias quebrando na sua vida. E profetiza em nome de Jesus que as cadeias estão sendo quebradas e há poder no nome de Jesus. Expulsa o demônio que está lá atormentando a sua família, a sua casa. Manda ele bater em retirada, porque lá ele, o Espírito Santo é de Deus. É Deus que comanda, é Deus que manda no seu lar e na sua casa. Senhor, envia anjos em nossos lares, Pai. Envia anjos de guerra, Pai, em nome de Jesus. E expulsa tudo aquilo que não provém do Senhor. Todo inimigo, Pai, em nome de Jesus, territorialista, Pai, que ele venha bater em retirada hoje, que ele venha bater em retirada hoje do nosso lar e da nossa casa, porque nós não aceitamos, nossos filhos, nossa casa são consagrados ao Senhor em nome de Jesus. Não aceita perder inimigo em nome de Jesus. O Senhor transforma a sua vida, a sua casa, a sua família. E essa é uma vez uma rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, meu Pai.
Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Amados, que palavra linda e maravilhosa. Se nós começarmos a praticar a palavra de Deus, as coisas vão começar a fluir em nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que ser praticante, não só ouvinte. Amém? Começar a liberar o nosso coração, liberar perdão, tratar as pessoas com mais carinho, com mais amor, para que as coisas venham fluir em nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Tem alguém nessa noite que, pastor, eu ouvi essa palavra, eu quero me reconciliar com Jesus. Tem alguém nessa noite que ouviu essa palavra? Senhor, pastor, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Pastor, eu estou afastado, pastor, mas eu quero me reconciliar com Jesus. Sabe, irmão, se você não levantar sua mão e confessar Jesus, você não tem parte com Ele. Às vezes você está na igreja tem tanto tempo, mas você nunca confessou a Jesus. Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu único e suficiente Salvador. Aleluia, glória a Deus. E se você não fez isso ainda, você não tem parte com Jesus. Eu vejo muitas pessoas que vão na igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos de igreja, mas não conseguem obter nada de Jesus. Aí se Jesus voltar, vai ficar, infelizmente. Amém? Vamos se colocar sobre os nossos pés, vamos voltar para o nosso lar abençoado, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado pela palavra que fora pregada, Senhor. Obrigado pelo período de louvor, Senhor, que foi aqui, meu Pai, entoado ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo período, ó Pai, de oração, ó Pai. Obrigado pelo período, meu Pai, da libertação, Senhor. Obrigado pelos acontecimentos desta noite aqui neste lugar. Obrigado por ter usado a missionária com a palavra, meu Pai, de libertação, a palavra, meu Pai, de consolo. Meu Deus, obrigado, Senhor, pelas pessoas que aqui nesta noite adentraram por essas portas. É que o Senhor nessa noite não permita que as pessoas venham sair daqui da maneira que elas entraram, mas que venham sair daqui transformadas pelo poder do Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos leva em paz, nos leva em segurança para o nosso lar, das suas fortes e potentes mãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus, que assim estaremos seguros. Nos livra do homem mau, do homem sanguinário, nos livra, Senhor, das astutas ciladas do diabo, dos pratos preparados, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Nos dê uma semana, meu Pai, de bênção, de vitória, de conquistas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja em nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diga amém. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus, glória a Deus.